E se fosse possível pegar uma grande dor, uma experiência de vida e transformar isso num livro, em apenas 90 dias? Parece impossível, né? Pois hoje a gente vai mergulhar num método comprovado para fazer exatamente isso, baseado na obra Escrita de Propósito do Arnaldo Neto. Bom, vamos começar com a ideia central que muda tudo. A frase é a seguinte: um livro precisa ser como um remédio, ele deve resolver uma dor. Isso já vira a chave, né? Tira aquele peso de ter que ser uma obra de arte e coloca a escrita como uma solução poderosa para um problema real. E isso leva a gente direto para a pergunta fundamental. Mas que dor um livro pode resolver? A resposta, no fundo, tem em encontrar qual é a contribuição única que cada história pode oferecer para o mundo. E para entender isso, este é o nosso mapa. Primeiro a gente vai ver a escrita como um remédio. Depois vamos falar de propósito e do leitor. Aí vem a parte prática com a regra de uma página por dia e como estruturar a solução. E para fechar com chave de ouro, o segredo para se tornar um best-seller. Vamos lá? Começando pela primeira parte, a escrita como remédio. A ideia aqui é bem simples, mas poderosa. O verdadeiro valor de um livro nasce da solução para um problema que a própria pessoa que escreve já superou. E é aí que surge o conceito de educador. Olha só o jogo de palavras. Um educador que ensina a partir da sua própria dor. É alguém que olha para um grande sofrimento do passado, aprende com ele e decide compartilhar a solução, justamente para que outras pessoas não precisem passar pela mesma coisa. Muito bem, vamos para o nosso segundo ponto, seu propósito, seu leitor. Pensa nisso como a fundação de um prédio. São dois pilares que precisam estar muito bem definidos antes de se inscrever a primeira linha, o quê e o para quem. A grande virada aqui é transformar uma luta pessoal em uma missão clara. O processo tem 4 passos. Primeiro, identificar qual foi a grande dor. Segundo, descobrir a lição mais profunda que veio com ela. Terceiro, encontrar a contribuição única que só essa história pode dar. E, por fim, definir a missão do livro. Certo. E para quem a gente escreve, então? A fonte dá uma dica de ouro. A persona de hoje é a versão de ontem, emocionalmente. Ou seja, o leitor ideal é alguém que hoje está sentindo exatamente aquilo que quem escreve sentiu lá atrás, na época da sua grande dor. Agora, olha que interessante essa distinção. Uma coisa é a persona, que é aquela pessoa ideal, única, para quem o livro é pensado e comunicado. Outra coisa é o cliente, que é, bom, qualquer um que compre o livro. A comunicação é toda focada na persona, mas o alcance, claro, pode ser bem maior. E aqui o segredo é ser específico, mas específico mesmo. A persona precisa ter um nome, uma idade exata, não uma faixa etária, uma cidade, altura, peso e até uma rotina diária bem detalhada. Quanto mais real essa pessoa for na mente de quem escreve, mais a mensagem vai conectar. Ok, agora vamos para a parte prática de verdade. Seção 3, a regra de uma página por dia. Esse é o método para driblar o famoso bloqueio de escritor e criar um ritmo que ninguém para. Mas, antes de tudo, a mentalidade precisa estar no lugar certo. O objetivo aqui não é a perfeição, de jeito nenhum. É a consistência. É sobre deixar de lado aquele perfeccionismo egoísta que, no fim das contas, só impede que a ajuda chegue a quem precisa dela. E aqui tá a técnica. Escrever só uma página ruim por dia. É isso. Uma página ruim, sem mais nem menos. Sem ficar se julgando, sem editar nada. O trabalho de escrever é criar. O de editar é cortar. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Se a gente segue isso, em 90 dias o que acontece? Um manuscrito de 90 páginas. Prontinho. Certo, na seção 4, a gente vai juntar as peças. Com a escrita diária encaminhada, o próximo passo é organizar o conteúdo. E para isso, vamos conhecer o método 10-4-10 para estruturar a solução. A metáfora do remédio continua firme e forte aqui. Se o livro é a cura, então cada capítulo é uma dose desse remédio. Cada um deles precisa ser um passo claro e bem definido na jornada de quem está lendo para resolver o seu problema. E aqui está a anatomia de um capítulo de não ficção que funciona. A fórmula é a seguinte: 40% de história para criar conexão, 10% de conceito para ensinar algo novo, outros 40% de exercício prático para a pessoa colocar a mão na massa e 10% de ideias centrais para fechar e reforçar o que foi aprendido. E, finalmente, chegamos à nossa última sessão, o segredo do best-seller. É aqui que a gente descobre uma estratégia que vai contra o senso comum, mas que funciona para lançar um livro e causar um impacto de verdade.
A gente tende a pensar que para ser best-seller precisa vender milhões de livros durante anos, né? Mas a ideia aqui é outra. Não se trata de volume a longo prazo, e sim de concentração estratégica. E essa citação resume tudo perfeitamente. Não se trata de vender mais que o Stephen King em um ano, mas é possível conseguir em uma hora. A chave é concentrar todo o esforço de venda num espaço de tempo muito, muito curto, com o apoio de uma comunidade engajada. Então, para a gente amarrar tudo, os pontos principais são: primeiro, um livro é um remédio para uma dor. Segundo, defina o propósito e o leitor ideal antes de tudo. Terceiro, escreva uma página ruim por dia, sem falhar. Quarto, estruture cada capítulo para ensinar e engajar. E quinto, concentre o lançamento para ter o máximo de impacto. E para a gente fechar, fica uma provocação. Se toda história é um remédio, qual é a dor que o mundo está esperando que alguém resolva? Talvez a resposta esteja numa história que só uma pessoa, em particular, possa contar.